Olá pessoal, estamos de volta, Conversa Franca. Hoje, finalmente conseguimos trazer um integrante da comissão da CPI do consórcio Guaicurus, aqui com a gente, o vereador primeiro mandato, Maicon Nogueira do PP. Seja bem-vindo. Obrigado, Guilherme, pelo convite, estou à disposição. Vereador, como que você está vendo essa reta final da CPI, chegando próximo do dia do relatório, e o que você pode adiantar para a gente sobre as suas análises e as suas fiscalizações no consórcio? Uma CPI histórica, em 13 anos de contrato, nunca o poder público legislativo havia investigado esse contrato. E o que é bom deixar claro para as pessoas desde o início é que é um contrato muito ruim para a população, é um contrato ruim para a prefeitura e ótimo para o consórcio, porque tem cláusulas dentro desse contrato que prevê o financiamento do transporte por meio de recursos públicos quando a empresa não chega no lucro. Então, durante anos, pelo menos 8 anos, essa empresa teve um lucro extraordinário operando em Campo Grande, não trocou a frota, não investiu nessa frota, não investiu em tecnologia e pós-pandemia, Guilherme, o número de usuários caiu de uma média de 200 mil para algo em torno de 100 mil, às vezes até menos de 100 mil pessoas rodando nesses ônibus diariamente. Então, a empresa realmente entrou num colapso financeiro porque a receita não era mais como antes. E aí, a partir da pandemia, o poder público municipal foi obrigado, por força de lei, a pagar o lucro da empresa e os prejuízos, inclusive. Então, para além de isenções de impostos, como o ISS, também a prefeitura faz anualmente, por força de lei, um investimento nesse consórcio milionário, e aí a gente investiga esse contrato para saber por que a empresa alega esse desequilíbrio financeiro, sendo que ela não investiu quando deveria investir. Segundo item da investigação, por que a prefeitura não fiscalizou esses itens contratuais, como a idade média de frota, como deveria ter fiscalizado? Terceiro item de investigação, por que essa idade da frota está tão defasada? Para você entender, para as pessoas que estão nos assistindo compreenderem, no contrato prevê que a média de idade de frota rodando em Campo Grande tem que ter 5 anos. Hoje nós temos quase 10 anos de média de frota, ou seja, estamos com ônibus nas ruas com quase o dobro da idade permitida pelo próprio contrato. Então a gente, fazendo essa investigação, colocando as claras, mostrando para a população quais são os itens que lesam o patrimônio público, a gente vai avançando para dar as devidas responsabilidades, fora dezenas de outras irregularidades que a gente encontrou aí durante essa investigação. E o relatório ele está sendo feito com muita cautela, muita eficácia técnica, para que a gente faça os apontamentos justos para a população, sobretudo para a população. Certo. Sobre as fiscalizações que você fazia durante a madrugada, teve muita gente ameaçando. Como que fica essa situação para você? Não vejo ameaça, não. As pessoas são livres para criticar. Eu não cheguei a receber ameaça por fiscalizar plantão médico, não. Tem gente que fica insatisfeito. Geralmente é algum parente de médico ou é o próprio médico, ou algum servidor que deve alguma coisa. Agora, a grande maioria das pessoas, dos servidores, não se importa de receber um vereador durante a madrugada, durante troca de plantão especificamente, porque a grande maioria dos servidores trabalham de maneira correta. Mas aqueles que a gente identifica com o nome na lista de presença e não estão trabalhando, atendendo o plantão, a gente está fazendo denúncias no Ministério Público, no Sindicato dos Médicos, no próprio CRM. Vamos buscar as responsabilizações dessas pessoas que ganham mais do que trabalham. Nós tivemos agora, nesse final de semana, uma polêmica sobre a adultização da infância aqui no Brasil. Você tem voltado muito as suas pautas para esse sentido, né? Tanto da carreata, tanto da lei do Oruan.
Como que você está vendo essa situação e quais são as medidas que você já tem aqui para ajudar a combater essa adultização? Eu vi que o Congresso está para abrir uma CPI para falar sobre a adultização. Pena que os políticos só agem, a grande maioria dos políticos só agem quando cai na mídia alguma coisa importante que é relevante para a sociedade. Então agora um monte de político vai surfar num assunto que eles deixaram para um segundo momento, relegaram para um setor de assuntos que eles não veem prioridade. Eu já tenho pautado essa questão da adultização precoce de crianças, tenho vários projetos tramitando em Campo Grande, aprovei uma lei, que agora é lei em Campo Grande, que carretas de recreação infantil não pode funcionar ao som de músicas que tenham ali apologia ao uso de álcool, drogas, à criminalidade ou apologia à sexualização precoce de crianças. Já é lei em Campo Grande, inclusive o empresário que cometeu essa lei, ele tomou uma multa e em caso de reincidência, ele perde o alvará de funcionamento. E a população pode fazer uma denúncia, ligar para a polícia e falar, olha, tem uma carreta aqui, na esquina de casa, na praça de casa, passou na rua de casa, está tocando uma música não condizente com a idade das crianças que estão lá dentro, pode chamar a polícia. Esse é caso de polícia em Campo Grande, graças a uma lei que nós aprovamos aqui em Campo Grande. Nós também criamos a Caminhada Laranja, que no mês de maio prevê conscientização e união de esforços da classe política, da sociedade civil organizada, para mostrar para a população que de cada 10 casos de abuso no país, 8 são cometidos contra crianças. Então isso é uma pauta urgentíssima. Eu acredito que a gente tem que avançar muito na nossa legislação, na questão da fiscalização do que se tem nas redes sociais em relação a esses assuntos, porque não é só uma pauta municipal, ela tem que ser uma pauta estadual e, sobretudo, uma pauta nacional. Que bom que agora eles acordaram, graças ao Felca. Pois é. Muita polêmica também estão falando sobre o limite das redes sociais e a culpabilidade dos pais. Como que você vê essa linha? Você é pai de 2 crianças, lindas por sinal, parabéns. Obrigado. E como que você vê a culpabilidade dos pais de deixar eles muito tempo nas redes sociais e não a vigilância deles? Eu venho de uma geração onde eu nasci analógico e me tornei digital. Eu tenho 39 anos. Tem pais, hoje em dia, que já nasceram digital. Então, eles não conseguem assimilar na cultura familiar o impacto das telas no cotidiano do desenvolvimento das crianças e dos jovens. E a gente tem uma série de distúrbios psicológicos entre a juventude que estão correlacionados diretamente ao uso de telas de maneira precoce. Então, se um pai cresceu naturalizando usar tela o tempo todo, ele também pode ser que naturalize o uso de tela pelas crianças. E eu costumo dizer, sempre palestro muito em escolas, eu falo sempre para os pais, se você deixa o teu filho com um aparelho celular no YouTube, na sexta-feira, e passa um final de semana sem cuidar o que ele está fazendo, é a mesma coisa que deixar o teu filho lá na rodoviária antiga na sexta-feira e buscar na segunda de manhã. Porque o nível de impacto que pode lesar uma criança e até mesmo um jovem, dele tendo acesso ilimitado à internet, sem ter a supervisão de adulto, é o mesmo impacto que pode causar um aliciador que age com o teu filho presencialmente. Porque hoje tem redes totalmente estruturadas de aliciamento de menores, fazendo com que eles roubem dentro de casa, com que eles cometam diversos tipos de ilicitude para beneficiar grupos de pedófilos, grupos de criminosos. Eles roubam, eles pedem o cartão do pai, da mãe. Então, eu vejo com muita preocupação. Um passo importante foi a redução ou a extinção do uso de tela dentro das escolas. Isso vai fazer com que as escolas tenham que ocupar melhor o tempo de estudo desses jovens, fazer com que eles criem interação entre eles, porque hoje tem jovem que, se você soltar num bairro, tirar do bairro, levar para o centro da cidade e falar, pega um ônibus e vai para casa, ele não consegue se expressar. E tudo isso faz parte de uma rede que auxilia a pessoa ruim na internet. O pai deixa usar telas sem limite, não acompanha o histórico. Tem vídeos
de crianças que começam com assuntos infantis e no meio do vídeo entram assuntos ali perniciosos. Então, existe uma rede muito organizada que sabe explorar a vulnerabilidade de dentro da casa das pessoas. Então, a gente, como poder público, tem que se atentar a isso, criar leis e aumentar a punição para esse tipo de crime. Certo. Primeiro mandato, Michael Nogueira, como vereador, quais foram as dificuldades e como que você está andando nesse já por quase um ano de mandato? A maior dificuldade que eu encontrei é quando eu vou em alguma comunidade, as pessoas entenderem que você está lá para representar, não para dar um favor. A grande maioria das pessoas tratam o político como alguém que presta algum favor. Paga uma conta de água, uma conta de luz, me arruma um óculos, uma dentadura. E esse tipo de tratamento que os políticos acostumaram as pessoas é muito ruim para a política e principalmente para a vida dessas pessoas. Porque todo assunto que você leva que gera um impacto de curto, médio e longo prazo na vida dela, todo projeto que você fala sobre qualificação, sobre cultura, sobre educação, as pessoas não compreendem como algo relevante. Você pode fazer um projeto sensacional que vai gerar um impacto real na vida das pessoas, sustentável na vida das pessoas. A grande maioria das pessoas não estão nem aí, não está nem aí para a atuação qualificada de um parlamentar. As pessoas querem saber o que você pode dar hoje para ela. E isso é muito ruim, isso me frustra dentro da política. Eu sou professor de sociologia, eu venho da academia, então eu achava que esse impacto é natural na cultura brasileira, mas não sabia que era tão forte. As pessoas ficam mandando mensagem para político, pedindo dinheiro, pedindo favor, vendendo voto antes de eleição. Isso é terrível, isso me desanima. Outra coisa terrível também é que as pessoas nem sabem a diferença da função de um vereador, da função do prefeito, da função de um deputado estadual. Então, o tempo todo você tem que estar conscientizando as pessoas de qual é o teu trabalho, qual é a ferramenta que você tem nas mãos. Você não faz obra, você fiscaliza, você faz uma série de atividades, você legisla, mas você não faz a obra, você não determina se determinado serviço vai acontecer na data tal ou em outra data. Então, esse tipo de dificuldade das pessoas de generalizarem os políticos e não saber qual é a função de cada um é um grande desafio que me incomoda profundamente, a falta de conscientização política das pessoas. Certo. Como que você acompanhou e analisa toda essa polarização? Até os próprios deputados federais e senadores que estiveram aqui falaram da situação lá em cima, em Brasília. Só que aqui também não está tão diferente disso. Como que você acompanha analisa essa polarização e como isso está atrapalhando o desenvolvimento dos projetos na Câmara Municipal? É horroroso isso. É horroroso porque quem gosta de polarização é quem faz a política em causa própria. E todo assunto que pode ser consenso, todo assunto que unifica a classe política, fica de escanteio porque ninguém quer compor com outro que pensa diferente, ainda que eles desejem a mesma coisa em determinados assuntos. E isso é muito difícil para mim também. Eu não consigo virar fã de político e usar o meu tempo de parlamentar para defender partidos ou figurões da política. Eu gosto de debater aquilo que é possível ser feito hoje, aquilo que é possível a gente tirar do papel e levar para a vida das pessoas lá fora com pressa. Tem problemas estruturantes em Campo Grande que nós temos que ter pressa para resolver, na área da mobilidade urbana, na educação, na saúde, mais ainda. E aí, quando você está no parlamento e esse parlamento ele fica debatendo ideologias, propondo moções de congratulação ou de repúdio a determinados atos de terceiros, eu me sinto inútil dentro do parlamento quando nós gastamos 20%, 30%, 40% do nosso tempo com esse tipo de debate. Eu tenho as minhas posições ideológicas, mas não quero impor a minha posição ideológica para as pessoas. Eu quero que as pessoas sejam livres para ser de esquerda, para ser de direita, mas que elas tenham juízo de votar em quem, embora tenha alguma ideologia, na sua prática trabalhe de maneira efetiva. E, infelizmente, não é todo mundo que trabalha de maneira efetiva. Algumas pessoas, inclusive, ganham com essa polarização e é um desafio que a gente tem que superar e eu acho que o diálogo ele vai ser
preponderante para a gente não aniquilar jamais as ideologias, mas que elas se adaptem aos novos tempos, que eu acredito que nas próximas eleições, quem ficar só surfando em pauta ideológica também vai sofrer na urna a consequência, porque as pessoas vão perceber, sempre essa pessoa em campanha está prometendo uma pauta ideológica, mas nem é ferramenta para ela trabalhar. Eu, como vereador em Campo Grande, eu tenho que propor a fiscalização da cidade e propor leis que gerem impacto na vida de quem mora em Campo Grande. Eu não tenho que estar discutindo em plenário causas conjunturais, ideológicas, que faz com que eu fale bem para uma população, para uma parte da população, e deixe de escanteio 90%. É um desserviço. Chegando na reta final, eleições 2026 já é um nome bem cotado para candidatura a deputado federal. Como que você está acompanhando? Federal, você acha federal? As informações dos corredores é como federal. Não sei se... Eu não estou sabendo. Mas obrigado por me informar. Se chega lá, porque tem a federação do PP e União Brasil, né? E tem essa divisão, um número para o PP, um número para a União Brasil, então fica naquela confusão ali. Como que você viu essa federação como uma super novidade? Tantos outros partidos começaram a se movimentar exatamente por conta dessa conjuntura, e como que está ajudando vocês aí nessa divisão entre União Brasil e PP, agora União Progressistas? Eu acho que essa fusão é importante porque traz quadros para a nossa chapa, quadros importantes de um outro grande partido nacional. Essa fusão tornou o PP e União juntos o maior partido do Brasil. Então, se somar os vereadores hoje do PP e do União, nós temos 7 vereadores de 29 em Campo Grande, é a maior bancada. Vai ser uma chapa muito competitiva na Assembleia Legislativa. Imagino que essa chapa possa eleger 6 deputados estaduais e talvez 2 deputados federais. Eu sigo à disposição do meu partido para o momento oportuno. Se a senadora Tereza já me chamou e já pediu para eu me preparar para essa eleição. Eu sigo preparado já há muito tempo, mas em o partido me dando oportunidade de disputar voto a nível estadual, vou consultar a minha família, a minha equipe, a minha base eleitoral, as pessoas que caminham comigo há muito tempo, e dizer que se o Estado tiver bons candidatos que eu possa apoiar, um deputado estadual que me represente e um deputado federal que me represente, eu tenho interesse de permanecer no meu mandato e concluir aquilo que eu prometi lá atrás, fazer um excelente mandato de vereador. Agora, olhando nos teus olhos, eu posso afirmar, se eu sentir que nenhum deputado estadual me represente e que eu possa pedir voto de verdade, falar esse cara aqui pode votar porque a gente está bem representado. Se eu não sentir isso em nenhum candidato, pode ser que eu seja o candidato. Não consigo vender o que eu não compraria, mas a minha campanha, as minhas pautas, que são bem claras, eu consigo defender com convicção. E se o partido entender que eu posso ter essa oportunidade, eu coloco meu nome, sim, a uma candidatura a nível estadual. Estadual ou federal, né? Como você mesmo deu a dica. Tá certo. Daqui 10 anos, Michael Nogueira vai? Ser prefeito de Campo Grande? Você acha que demora tanto? Eu acho que pode ser antes. Pode ser antes. Não é brincadeira o que eu estou dizendo. Eu acho que a política, os políticos têm que ter ambição, não ganância. A ganância é o que faz eles fazerem coisas erradas. Mas quando um político tem boas ambições, ele se cobra todos os dias para apresentar melhores projetos, para fiscalizar de maneira mais veemente, mais rigorosa, não aceitar o que não deve, não sentar na roda de quem não produz. Isso é muito comum. Tem políticos que não fazem questão de produzir e esperam uma eleição de 4 em 4 anos para chegar e fazer a força econômica que ele tem agir na vida das pessoas. E esse tipo de político nem gosta de mim, nem me conhece, e eu tenho certeza que em eu me dedicando, fazendo por merecer, a população vai me colocar no lugar exatamente onde eu mereço. Tem sido assim na minha vida e eu espero que assim continue sendo. Como que você
nessa cobrança de ser vereador, um homem público, político, vê o futuro dos seus filhos? Não só dos seus filhos, porque daqui a pouco vem federal, você vai cuidar das crianças do país inteiro. Como que você vê esse peso, essa responsabilidade por ser um homem público e político? Olha, quando um homem público ele não cuida de dentro da casa dele, dos filhos e da família, ele dificilmente vai conseguir cuidar do coletivo. Então, prioridade para mim é minha família, meus filhos, minha esposa, o estudo deles, o meu contato diário com eles. Enquanto eu estiver cuidando bem dos meus filhos e da minha família, eu consigo ter cabeça boa o suficiente para, em paz, atuar politicamente, nunca o inverso. Porque quando deixa de ser ambição, uma boa ambição, vira uma ganância. Quando você troca o convívio, eu não abro mão de fazer determinadas coisas com os meus filhos. Por exemplo, buscar na escola. Eu não tenho agenda nenhuma que me impeça de ir buscar os meus filhos na escola, ou tentar levar. Então, uma vez ao dia eu tenho esse contato, já que eu saio de manhã e volto muito tarde para casa. Então, tem algumas rotinas dentro da minha casa que eu faço muita questão. Por exemplo, hoje o João Miguel vai trabalhar comigo na Câmara, porque a gente tá sem a cuidadora agora pela manhã, nós dividimos. O João Miguel, meu filho de 3 anos, vai comigo trabalhar na Câmara, fica lá comigo durante a sessão, e a Helena Maria, que tem 4, fez 5 ontem, na verdade, ela vai com a minha esposa, porque tem determinados dias no mês que a gente não consegue ter quem fique de manhã com as crianças. Então, a gente tem essa disciplina dentro de casa, de ter um contato muito forte. Eu acho que é isso que falta na maioria dos lares. O convívio, o reforço do convívio familiar. Hoje em dia, deixaram para o professor, Guilherme, educar e ensinar. E, na verdade, o professor ensina, quem educa são os pais. E a gente não quer abrir mão. Eu sou professor, né? Minha esposa também é professora, então a gente faz as tarefas diariamente com eles quando chega da escolinha. Então esse é um rito que nós temos em casa que a gente não abre mão, e eu acredito que a vida pública não impede de você continuar tendo esse convívio familiar. Pelo contrário, valoriza os poucos momentos como bons momentos. Tá certo. Quero agradecer muito a sua presença e dizer que hoje eu não estou sozinho. Trouxe uma honra, uma honraria que eu ganhei de uma pessoa aqui. Ah, é? Então, quero agradecer muito só A sua medalha é do Dia do Jornalista. Ver se ela está aqui. Então, quero agradecer muito a sua presença e a todos que estão aí. Conversa Franca fica por aqui. Até semana que vem. Aqui não tem mimimi.